Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. No livro de Provérbios, capítulo 24, esta é a quarta mensagem que o pastor traz para a igreja sobre a família. Provérbios 24, versículo 3 e 4. Se a palavra do meu Deus estiver em mim e eu estiver na palavra do meu Deus, pedirei o que quiser e Ele me dará, pois Deus ama todo aquele que ouve a sua voz e vive em retidão e não deixa cair, mas retém no coração as palavras que são vida e que traz a perfeição, pois Deus ama todo aquele que ouve a sua voz e vive em retidão. Seu prazer é abençoar todo aquele que obedece e que sempre atende ao chamado de Deus. E a palavra de Deus diz assim: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Então, uma casa não se edifica com jejum, não se edifica com sacrifícios, não se edifica com obras da lei, com astúcia, com malícia, com atitudes carnais. Uma casa se edifica com sabedoria, com inteligência. Você firma a tua casa, o teu lar, o teu casamento. E pelo conhecimento da palavra de Deus se encherão as câmaras de toda a sorte de bens preciosos e deleitáveis. Está aqui a fórmula, está aqui a regra estabelecida por Deus para que você possa ter uma família verdadeiramente feliz. Vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, mais uma vez nós estamos aqui reunidos, meu Senhor, não por uma vontade nossa, da nossa carne, porque hoje nós sabemos que tudo aquilo que nos atrai para a Tua palavra, para o conhecimento das Tuas verdades, é o Teu Espírito Santo quem realiza em nós este querer e este realizar. É uma ação de Deus na nossa vida, que inclina o nosso coração, que nos faz sentir um desejo, uma vontade de mergulhar fundo nas coisas profundas do Pai. Ah, meu Deus, que nesta noite, meu Senhor, o Teu Espírito Santo nos dê ainda mais sabedoria, mais inteligência e muito mais conhecimento sobre os padrões que o Senhor estabeleceu para a verdadeira felicidade de um lar, de um casamento, de uma família. Fala-nos mais uma vez nessa noite, Espírito do Senhor. Nós te pedimos, em nome de Jesus, e que todos que creem digam amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Obrigado, Rodrigo. Meus amados irmãos, minha família espiritual, povo de propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso, esta é a quarta vez que eu ocupo o púlpito da igreja
para falar sobre família. Deus tem nos trazido nesses últimos cultos conhecimentos maravilhosos da sua palavra, ensinamentos profundos do Espírito Santo, não a lógica, não as vãs filosofias, né? Não aqueles conselhos baratos que via de regra nós encontramos aí fora, mas conselhos vindo verdadeiramente do Espírito de Deus. Você sabe que a Bíblia diz que fiel é a palavra e digna de inteira aceitação. Não é isso que está escrito ou não é? Então, se a palavra de Deus é fiel e se ela é digna de inteira aceitação, o que é que isso significa? Significa que tudo que está na Bíblia é a palavra de Deus, e tudo que a Bíblia nos apresenta a respeito da família nos serve. É o modelo, são as regras que o próprio Deus estabeleceu para que haja verdadeiramente felicidade numa família, para que haja felicidade num casamento. Então, só existe um modelo para o casamento, para a família. Qual é o modelo? Aquele que Deus criou originalmente, e que hoje nós já sabemos, pelo que o Espírito tem nos falado nesses últimos cultos, que quando um casal ignora este modelo, o casamento sofre. O casamento se esboroa, a família se espedaça, aquela chama ardente da paixão que todo casal tem que possuir para que o casamento se mantenha estável, se apaga. É prejudicial, é pernicioso. Você vê que nós estamos caminhando para o final de mais um milênio, nos aproximamos agora do ano 2000, e você sabe que hoje no mundo inteiro, na sociedade atual, há uma tendência muito grande para as falsificações. Você vê que hoje o que mais existe no mundo são as falsificações, as imitações, coisas muito artificiais, né? Essa é uma tendência do mundo de hoje. Irmãos, há falsificações de tudo que você possa imaginar nesse mundo. Há imitações para tudo que você queira nesta terra. Mas há uma coisa que não pode ser substituída: o original pelo falso, o original por aquilo que é imitação, que é o modelo que Deus estabeleceu para a felicidade de uma família. Agora, o que representa na verdade uma falsificação, uma imitação, né? Ou uma coisa artificial? Eu pus no meu esboço: são substitutos baratos de coisas de grande valor. Tudo que é falsificação, tudo que é imitação, tudo que é muito superficial, são substitutos baratos de coisas de grande valor. Você vê que você chega nos Estados Unidos, e eu já viajei várias vezes para a América, e você compra a imitação de um perfume francês, um legítimo perfume francês, por $3, quando o legítimo perfume francês, do mesmo tamanho, da mesma marca, custa $70, $80, você compra por 3. Você compra a imitação de um relógio Rolex por $20. Você sabe quanto custa um legítimo relógio Rolex? $7.000. Você compra uma imitação barata por 20. O que é isso, pastor? São substitutos baratos. É uma falsificação, é uma imitação do verdadeiro. Você hoje pode usar uma bolsa de vinil que imita o couro legítimo, um sapato de vinil que parece couro. Você hoje encontra no mercado fórmicas que imitam o mármore, que imitam o granito. Aí a pessoa põe a fórmica no lugar de um mármore, no lugar de um granito, mas é uma imitação barata. Hoje tem flores artificiais que parecem, né, igualzinhas naturais, mas a realidade é que são falsas. Só parece, não é verdadeira, não é legítima, é uma imitação. Então, todos nós sabemos que existem as imitações, existem as falsificações, mas nós também sabemos, claro, evidente que sabemos disso, que o legítimo, o verdadeiro, aquilo que é genuíno, aquilo que é autêntico, é sempre melhor e mais precioso. Sempre. Nenhuma imitação pode se igualar àquilo que é original, àquilo que é autêntico. Amém?
O verdadeiro, o autêntico, é sempre melhor e é sempre muito mais valioso. Agora, na vida material, normalmente você pode usar substitutos baratos para praticamente quase tudo na vida, sem que isto venha a causar, via de regra, não causa danos nem a você nem a outrem. Não é verdade? Pode. Mas, irmãos, na vida espiritual, isto é absolutamente impossível. Qualquer substituto barato que você utilize na vida espiritual será sempre pernicioso para você e talvez atingindo a terceiros também. E aí é que eu quero chamar a atenção da igreja para este tema que eu estou querendo transmitir para você. O problema é que muitas das vezes, meus irmãos, as pessoas, elas querem usar substitutos perniciosos para o casamento. Quando você substitui o autêntico, o legítimo, o original, no espiritual, por um substituto barato, aquele substituto vai ser uma coisa perniciosa. Porque, assim como é possível uma pessoa comprar a imitação de um perfume francês, assim como eu posso usar uma fórmica que imita o mármore e pôr lá na cozinha da minha casa, assim como muitas das vezes você usa substitutos baratos, há pessoas que querem fazer o mesmo, usando substitutos baratos para substituir valores legítimos, autênticos, originais de Deus na vida espiritual, e aí causa desastre na família. Não pode. Olha, tudo aquilo que você colocar no lugar dos valores verdadeiros e legítimos que Deus estabeleceu para um casamento se tornar estável, acaba por desestabilizar totalmente a união conjugal. São substitutos baratos. Um casamento, uma família, só tem estabilidade quando se usa as coisas genuínas e verdadeiras que Deus estabeleceu na Bíblia Sagrada. Não pode ter estabilidade fora disso aqui. Nós vamos hoje à noite falar de substitutos baratos que às vezes as pessoas usam e que acabam por desestabilizar uma família, acabam por desestruturar um casamento, acabam por esboroar um lar. Vamos então abrir a Bíblia na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 1 e 2. Pedro disse assim: mulheres, vamos falar primeiro para as esposas, para as mulheres: sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Então aqui estão o quê? As regras legítimas estabelecidas por Deus que dão estabilidade a uma família. Então, qual é a regra legítima? Mulheres, sede submissas aos vossos próprios maridos. Mas se você ainda tem algum marido incrédulo, que o teu marido seja ganho sem palavra alguma por causa do teu honesto comportamento cheio de temor. Esta é a regra legítima, este é o comportamento. Então, este comportamento cheio de temor, o que é? É o perfume verdadeiro, é o mármore legítimo, é o couro, não é o vinil, é o couro genuíno. É a mulher de espírito manso, espírito tranquilo. É uma mulher que tem domínio próprio. É uma mulher que vive uma vida de santidade. É uma mulher que aderiu espontaneamente aos alvos, aos planos, aos anseios do seu marido. Isso é que é ser uma mulher submissa. Isso é que é ter uma vida de comportamento honesto e cheio de temor. Então a Bíblia está dizendo que a mulher tem que apresentar esse tipo de conduta e que o resto quem faz é Deus. Ou seja, se o teu marido é incrédulo, mas ele é da semente da salvação, se Deus o escolheu como semente da salvação e ele ainda não está aqui conosco, não congrega ainda na família de Deus, irmão,
irmã, é Deus que vai ter que trazer o teu marido para a igreja, não é você. Isso é função de Deus, é Ele que traz, é Ele que vai atrair o teu marido. Agora, como é que se substitui um honesto comportamento cheio de temor por um substituto barato? Às vezes é pela astúcia, às vezes a esposa substitui esse legítimo comportamento por métodos carnais. E aí quando eu falar em substituto, você já lembra logo lá do vinil, você já lembra logo do perfume francês, imitação, falsificado, você já lembra daquela fórmica que parece mármore, mas não é mármore. Às vezes a mulher, ao invés de ter um comportamento honesto e cheio de temor, ela procura usar o mau humor, se torna uma mulher mal-humorada. Ela pensa que agindo com mau humor, de cara amarrada, sempre resmungona, né? Sempre rabugenta, que com este comportamento ela vai mudar a maneira de ser do seu marido. Isso é um substituto barato. Às vezes são queixas. Ela começa a se queixar de tudo, se queixa disso, se queixa daquilo, sabe? Tudo ela reclama, tudo ela se queixa, porque ela imagina que procedendo desta forma vai mudar o marido. Isso é outro substituto barato. Outras vezes são mentiras. A esposa começa a dizer que não quer ter relações sexuais, que está com dor de cabeça, está com enxaqueca, está com uma dorzinha aqui, está com uma dorzinha acolá, tá? São mentiras. Às vezes são chantagens sexuais com o marido. A esposa começa, a negar ao marido aquilo que lhe é devido. Há mulheres que usam, pastor Sérgio, esse substituto barato para tentar ganhar os maridos. Fazem chantagens. Qual é o comportamento legítimo que a Bíblia diz? Um comportamento honesto e cheio de quê? De temor. Este é o legítimo, esse é o autêntico, esse é o genuíno, este é o verdadeiro. Então você tem que se enquadrar dentro do verdadeiro. Se você sair do verdadeiro e procurar usar substitutos baratos, imitações grosseiras, vai ser pernicioso para a tua vida, vai ser pernicioso para o teu casamento, vai ser pernicioso para a tua família. Então eu digo às esposas desta igreja, por favor, nunca abra a tua boca para dizer que o teu marido está endemoniado. Nunca diga que o teu marido tem que se libertar numa corrente de 13 sexta-feira para fazer o diabo sair do corpo dele. Nunca passe óleo na cabeça do teu marido. Não use sal grosso na comida. Você sabe que em alguns lugares dizem, não, esse sal aqui está ungido. Você vai levar, você vai botar na comida dele. Olha, o demônio que está no teu marido vai sair. Imagina. E tem esposas que fazem isto. E ao invés de você criar um ambiente favorável para que Deus atraia, você cria barreiras que às vezes se tornam intransponíveis. A única coisa que você tem que fazer, minha irmã, é ter um comportamento honesto e cheio de temor. E confiar que Deus vai fazer uma obra na vida do teu marido da mesma forma que Ele fez na tua vida. Você tem que crer nisso, você tem que acreditar nessa ação de Deus. Se Ele é da salvação, Ele virá. Então não use substitutos baratos, não serve. Só destrói o casamento e a família, meu irmão. Só provocam males. São contrários às regras que Deus estabeleceu. Agora, qual é o substituto barato que normalmente se usa? Um dos mais usados, meus irmãos, é quando a mulher tenta substituir a beleza interior pela aparência, pela beleza exterior. O que a Bíblia diz a respeito disso? Vamos continuar em 1 de Pedro, versículo 3. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de quem? Diante de Deus. Então Pedro está mostrando aqui que tem que haver um equilíbrio entre o homem exterior e o homem interior. Porque
Irmãos, não adianta uma mulher ter uma boa aparência por fora, ser uma mulher bem cuidada, às vezes uma mulher até muito bonita, né? Ser uma mulher muito bem tratada, se o seu interior não for incorruptível, se ela não tiver mansidão, se ela não for uma mulher cheia de tranquilidade, que a Bíblia diz o quê? É de grande valor diante de Deus. Então primeiro Pedro disse assim: mulheres, sejam submissas, não sejam choronas, não sejam resmungonas, né? Não sejam queixosas, não sejam mal-humoradas, não chantageiem os seus maridos. Ele disse: se você tiver um comportamento honesto, teu marido será ganho sem palavra alguma. Não precisa dizer nenhuma palavra. Eles tenham apenas um honesto comportamento, cheio de temor, para que os vossos maridos sejam ganhos sem palavra alguma. Mas depois ele diz que não seja a beleza da mulher apenas o exterior, mas que a beleza principal da mulher seja o quê? O interior. Então, o que muitas das vezes a mulher faz? Ela tenta substituir a beleza interior pelas suas qualidades exteriores. E aí você sabe que as novelas de televisão têm uma culpa muito grande nisso aqui. Por quê, pastor? Porque quando você vê uma novela, eu não vejo, mas já vi no passado. Quando você vê uma novela, veja se não é assim. Quem é sempre que você vê na novela como a mulher bem-sucedida? É sempre a mais bonita, né? A que está mais bem vestida, a que está mais bem maquiada, a que está mais cheirosa, mais perfumada. A mulher bem-sucedida, aquela que sempre se dá bem, é sempre aquela que cuida do seu visual exterior. E aí passam para as pessoas uma ideia que se cuidar da aparência, se cuidar, né, do visual, está tudo resolvido. Ora, muitas das vezes a mulher apresenta um exterior muito bem cuidado, mas ela não tem um interior manso e tranquilo. Ela não tem ela não é uma mulher digna. Às vezes uma mulher rixosa, queixosa, sabe, resmungona, que reclama de tudo, que faz chantagem com o marido. Olha, irmãos amados, não existe coisa pior na vida de um homem do que ter uma mulher rixosa. Não existe coisa pior. Salomão disse assim: olha, eu prefiro morar embaixo de uma ponte, comendo couve, do que uma mulher rixosa do meu lado. Não tem coisa pior na vida. Você quer ver? Vamos rapidamente em Provérbio de Salomão. É interessante a gente ver isso, né? Provérbio 21. Provérbio 21, versículo 9. Olha só, se não é isso. Ele disse assim: melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Vê, Salomão disse: olha, eu prefiro ficar sozinho na minha vida do que ter uma mulher rixosa do meu lado. No versículo 19: melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Você vê? Quando é que uma mulher se torna rixosa? Quando ela não pauta a sua vida dentro dessas regras estabelecidas por Deus. Quando ela começa a usar substitutos baratos para aquilo que é legítimo, para aquilo que é verdadeiro. Um comportamento honesto e cheio de temor. Olha, irmãos, tem mulheres que não estão enquadradas dentro desse padrão de beleza estabelecido pela sociedade. Você sabe que a sociedade estabelece um padrão, né? Não, tem que ter 1,90 m, o bucho tem que ser não sei quanto, a cintura não sei quanto. E aí a sociedade cria um padrão e quer impor esse padrão para as pessoas, né? Mas tem muita gente, muitas mulheres que não se enquadram dentro disso aqui, mas que são mulheres verdadeiramente lindas. São mulheres mansas, são mulheres tranquilas, são mulheres que têm um comportamento honesto, são mulheres que temem a Deus, são mulheres que não são chegadas às vulgaridades, que não enfrentam o marido. Você sabe que tem mulheres que enfrentam o marido, que peitam o marido, fazem verdadeiras guerras dentro de casa.
Então, o que diz a Bíblia Sagrada? Qual é a regra de Deus para que haja uma estrutura familiar boa? Mulheres, sejam submissas aos vossos próprios maridos, né? Apresentando o quê? Um comportamento honesto e cheio de temor. E quanto ao exterior e ao interior, que haja um equilíbrio. Você tem que ser bonita por fora, mas também bonita por dentro. Porque, irmãos, olha só, não adianta uma mulher ter um padrão de beleza igual às atrizes da Rede Globo, se o seu interior for um desastre. Não tem valor, não adianta isto. Você sabe que durante muitos anos quem foi considerada a mulher mais bonita do Brasil? Vera Fischer. Uma beleza estonteante, não é verdade? A mulher é muito linda. Mas você vê como aquela mulher é feia por dentro. Briga lá com... Como é o nome daquele rapaz que vive com a Vera Fischer? Felipe Camargo, né? Você acompanha a vida da Vera Fischer, né, Rodrigo? Viu? Na bucha, tá! Olha como ele ficou vermelho lá. Sabe? E lá com o Felipe Camargo, e toda hora queixa na polícia, briga, e deu tesourada, e arrancou o olho fora, e botou os intestinos do homem para fora. Irmãos, de que adianta tanta beleza? Quer dizer, o exterior, muito belo, muito lindo, muito bem cuidado, mas o interior, uma desgraça. Não adianta. Tem que haver um equilíbrio. Beleza interior e beleza exterior. Não pode substituir a beleza interior pela beleza exterior. Não adianta você querer se apresentar muito bonita para o teu marido, se interiormente você não é uma mulher mansa e tranquila. Se você não tem um comportamento honesto, cheio de temor, se você não tem uma vida de santidade, se você não é submissa, não vai adiantar nada. Mas também não pode querer cuidar apenas do interior e desprezar o exterior. Tem que haver um equilíbrio, irmãos. Tem que equilibrar as duas partes, bonito por dentro e bonito por fora. Porque tem mulher que não se cuida também, né? Às vezes é mansa, tranquila, tem um comportamento honesto e cheio de temor, mas exteriormente é um Deus nos acuda. Aí o marido fica numa situação difícil, né? A mulher tem que se cuidar, a mulher que tem que se tratar. Olha, não existe em nenhum lugar da Bíblia Deus proibindo que a mulher se atavie para o seu marido. Pelo contrário, a Bíblia diz: se atavie com moderação. Então tem que se cuidar, tem que se tratar. Dá um trato no cabelo, né? Bota lá um perfume que o homem vai gostar as pampas. Joga lá um perfume francês ou um perfume gostoso da... Fala aí uma dessas nacionais aqui. Hã? Boticário, me deram um perfume do Boticário delicioso. Muito bom, gostei demais. Bota lá um perfume do Boticário. Olha, toma um banho gostoso, se cuida. Joga lá uma maquiagem no teu rosto, sabe? Dá um trato na sobrancelha lá. Põe um batom suave. Ele vai dizer: gente, olha a minha Vera Fischer como está me aguardando. É verdade, meu irmão. Que se você não se cuida, o marido chega e olha, e ele tem a impressão que está dentro de casa aquela atriz lá do Silvio Santos, sabe aquela velhinha, feia que dói, sabe qual é? As pessoas se assustam com ela, é pensar que é ela, gente. Quando você vê na televisão, você diz: mas como é feia, hein? É assim que os maridos veem algumas esposas, porque elas não se cuidam, meus irmãos. Tem que cuidar da aparência exterior e da beleza interior, amém? Pastor Carlos Magno, como é que eu faço para cuidar do meu interior, pastor? Olha, vindo à igreja, frequentando os cultos, prestando atenção nos estudos bíblicos, aprendendo e colocando em prática essas verdades de Deus. Se você ouvir, aprender e praticar, olha, o teu interior será lindo, maravilhoso. Agora, qual é o terceiro substituto barato que às vezes as esposas usam e que faz muito mal ao casamento? É quando ela já aprendeu as verdades de Deus,
já conhece, já entendeu, mas não pratica aquilo que Deus já lhe ensinou. Esse é outro substituto barato. O que Pedro diz? Veja lá o versículo 5 e 6. Ele diz assim: Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Olha, o que Sara fazia? Ela era submissa. Como é que se expressava a submissão de Sara? Praticando o bem e não temendo mal alguma, perturbação alguma. Então, irmãos, a mulher da graça de Deus, ela tem que praticar o bem como Sara praticava. Porque conhecer as regras de Deus e não vivê-las, e não vivê-las e não praticá-las, destrói um casamento. É pernicioso isto. Então você tem que aprender e você tem que praticar como Sara fazia, diz a Bíblia. Esta é a mulher que não substitui o legítimo por uma imitação. Esta é a mulher que tem um honesto comportamento, cheio de temor diante de Deus. Então, por favor, pratique aquilo que o Espírito Santo está te ensinando nesses dias. Porque, às vezes, irmãos, a esposa é crente, o marido ainda é incrédulo, e às vezes a mulher tem um comportamento tão errado, tão contrário àquilo que Deus determina, que chega uma hora que o marido se irrita e diz: vem cá, é isso aí que você está aprendendo lá na tua igreja? É isso que o teu pastor te ensina? Você vê? Quantas vezes isso acontece? E aquele homem, cada vez mais, ele vai criando resistências em relação à obra de Deus. E a culpa é da esposa. Olha, irmã abençoada, pedra viva, a esposa, ela tem que cuidar do seu marido exatamente como ela cuidaria de Jesus. Da mesma forma. Você não pode tratar o teu marido de uma maneira diferente daquele tratamento que você dispensaria a Jesus. Tem que ser a mesma coisa. O problema é que às vezes a esposa não entende muito bem isso, e ainda aparecem as complicações. Às vezes vem a sogra, né? A sogra tem que aparecer sempre, ela tem que dar uma pitadinha no meio, né? E às vezes a sogra vem e diz: é isso mesmo, minha filha, olha, dá duro nele, vai, dá duro nele, não dá mole para o teu marido não. Irmão, quando a esposa ouve a própria sogra mandar dar duro no filho, o que você acha que ela vai fazer? Ela vai dar duro mesmo nele, está mandando dar duro. Às vezes são maus conselhos de vizinho, por isso que a Bíblia diz que nós não devemos dar ouvidos aos conselhos dos ímpios. Às vezes tem um problema qualquer, o marido ainda é incrédulo, está com um comportamento ainda estranho dentro de casa, e vem a vizinha e diz: minha filha, você não pode dar mole para esse homem, joga duro com ele, mulher, está pensando o quê? Você vai ficar se submetendo a isso? Roda a baiana. E tem mulher que vai no embalo e roda a baiana, e aí destrói o casamento, se acaba o casamento, se esborou a família. Agora, nós vamos falar mais sobre isso, nós vamos nos aprofundar mais sobre isso, tá? Vamos ver os substitutos baratos que os homens usam. Agora é a vez dos homens, né? Então, 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7. Agora é para os maridos, agora é para nós, irmãos. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Primeira coisa, o marido tem que viver a vida comum do lar. Depois nós vamos ver o que é isso. Com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Você vê? Como é que normalmente o homem,
começa a usar um substituto barato para essas regras legítimas que Deus estabelece. Há homens, irmãos, que por ele ser o provedor do lar, ele quer substituir o enamorado pelo provedor. Ou seja, o homem que mantém a casa, ele que trabalha fora, via de regra é isso, apesar que hoje muitas mulheres trabalham, mas normalmente o homem trabalha, é ele que traz o mantimento da casa, e aí ele quer substituir, sabe, o enamorado pelo provedor. Ele diz para a mulher assim: olha aí, eu já pago a casa, eu já ponho a comida, eu compro roupa, eu pago o colégio das crianças, eu pago a conta de água, eu pago tudo. O que você quer mais, mulher? De que você está reclamando? Ah, minha mulher reclama de barriga cheia, eu não deixo faltar nada em casa, lá eu ponho tudo do bom e do melhor. Irmãos, é exatamente nesta conduta que entra o substituto barato. Você, marido, você pode ser o provedor da sua casa, mas você não pode nunca esquecer o teu papel de enamorado pela tua esposa. Você não pode substituir isto pela provisão que você põe. Você vai entender isso. Timóteo falou um pouco sobre isso. Venha rapidamente, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Então, se o homem pensa que é só trazer feijão, arroz, pagar o aluguel, irmãos, ele está redondamente enganado. O que a Bíblia diz? Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o quê? Pior do que o descrente, irmãos. Então o marido, ele não é apenas o provedor que chega no final do mês com um talão de cheque na mão. Isso aí, minha filha, já assinei umas folhas, paga lá as despesas, faz as compras do mês. Se você quiser ir lá no shopping comprar um vestido para você, compra umas roupas aí para as crianças, sabe? Supre tudo que está necessitando. Não, não é dessa forma. A tua mulher, marido, ela não casou com um talão de cheque, não. Ela casou com você, meu irmão. Ela casou contigo. Então tem que cuidar bem da esposa, tem que cuidar dos seus. Cuidar bem da esposa é você dar carinho, é você dar compreensão, amor. São os beijos que não pode faltar num casamento. Beijo, não é aquele beijinho de amigo aqui na testa, aqui não. É uma coisa incrível isso, irmão. Olha o que as esposas reclamam dos maridos nesta área. Pastor, meu marido, pastor, não me beija. Te beijei há 30 anos atrás no altar. Você ainda está querendo mais? Irmão, há 30 anos no altar? Você não lembra não lá? Quando disse, estão casados, beija, que eu te dei um beijo. Você fica querendo mais beijo? Irmãos, beijos tem que ser uma constante dentro do casamento. Na hora que começa a desaparecer os beijos, na hora que começa a desaparecer os carinhos, as carícias, olha, tem crise no casamento. A coisa não está andando boa. O marido e a esposa, ele tem que estar sempre apaixonados. O clima de amor tem que estar sempre vivo dentro do casal. Então, cuidar bem da esposa é dividir as responsabilidades. Tem homem que joga tudo nas costas da mulher, né? É a mulher que se vire lá. Não, a minha parte é ganhar dinheiro. E não divide responsabilidade. Não conversa, não troca ideia, não orienta, não dá aquele apoio que a esposa precisa. Então, você não pode substituir essas coisas aqui pelo mantimento da casa. Às vezes os maridos dão tudo às suas esposas, irmãos. Tudo que elas querem. Mas eles se esquecem do principal, que é eles darem a si mesmo para ela. Aí é muito grave. Às vezes o que mais uma esposa deseja do seu marido é ficar algum tempo deitado com ele na cama. E o marido nega isso à esposa. Às vezes o que mais uma esposa quer receber do marido, irmão, é um carinho, é um afago, é um beijo apaixonado.
Às vezes o que mais uma esposa quer é ouvir o marido dizer: eu te amo, minha linda, você é a minha Vera Fischer, você é a minha Carla Pérez, sabe? A esposa gosta de elogio, meu amado. Às vezes o que a esposa mais quer é que você pegue a tua mulher num dia de sábado, num dia de domingo à noite depois do culto, e vá lá no barzinho da esquina comer uma pizza, sentar lá você, a esposa, às vezes as crianças junto, tomar uma Coca-Cola, comer uma pizzazinha lá com ketchup, com mostarda. Às vezes é tudo isso, são coisas simples, e que às vezes os maridos negam às esposas. Fica aquele relacionamento frio, aquele relacionamento distante. Olha, eu tive um tempo da minha vida, meu irmão, que eu dava tudo à minha mulher e aos meus filhos, mas eu não me dava a mim mesmo para elas. Era só obra de Deus, fazer a obra de Deus, tem que fazer a obra, porque foi este comportamento, foi esse tipo de ensinamento que os falsos ensinadores da Bíblia me deram. Então eu achava que era só suprir e não precisava fazer mais nada. Hoje não, meu irmão. Hoje, com o conhecimento que eu tenho de Deus, eu não ajo mais assim. Eu sei que a coisa mais importante para a minha família sou eu mesmo. Minha mulher me quer, ela quer, né? Hoje eu tenho um entendimento que o mais importante para a minha família é a minha presença. O mais importante para a minha mulher não é dar um vestido novo, não é dar um dinheiro para ela fazer alguma coisa, é eu dar carinho, é eu dar atenção, são os beijos, são as carícias, sabe? É eu viver a vida com o mundo lá, eu estar ali presente. Por isso eu entendo hoje que o mais importante para a minha vida não é a minha igreja aqui. O mais importante é a minha família. Porque o que adiantaria, irmãos, nós temos aqui milhões e milhões de pessoas, de domingo a domingo, de manhã, de tarde, de noite, 500 mil igrejas abertas, e eu ter a minha família destruída, e eu ser um homem derrotado na vida familiar? Não adiantaria nada. Você sabe que os grandes líderes religiosos no mundo inteiro, na sua grande maioria, eles têm as suas famílias derrotadas, problemas de casamento. Por isso que você ouve histórias aí de pastores que já casaram 3, 4 vezes, contrariando a norma de Deus. Você sabe que eu já vi filho de pastor colocar o pai na justiça? Você sabe que eu já ouvi filho de pastor virar para o pai que era pastor, e ele também pastor, e dizer: eu te odeio, meu pai, se eu pudesse eu dava um tiro na tua cara. Você já imaginou isto? Então, o que é viver a vida com o mundo lá? É estar junto com a esposa, é a consideração, é o amor, é você dialogar com a tua mulher. Tem marido que passa o dia inteiro no trabalho, chega em casa, entra, primeira coisa que faz é ligar a televisão. Aí a mulher: ô amor, olha, tem umas coisas para falar com você. Peraí, depois você fala, depois do Jornal Nacional. Aí a mulher fica esperando, acaba o Jornal Nacional, olha, tem uns problemas aí para a gente dialogar, trocar umas ideias. Não, deixa acabar a novela das 8. Aí acaba a novela das 8, não, agora vai começar o filme. Você dá um tempo aí, tá, mulher? E a pobre da mulher passa às vezes a vida inteira, meu irmão, sem ter direito ao diálogo. O marido não lhe dá atenção, é sempre como se fosse um telefone ocupado. Posso falar com você? Não, estou ocupado agora eu estou ocupado, depois. Dá para falar, estou ocupado, igual um telefone ocupado. Então não pode ser assim. O segundo substituto barato que o homem muitas das vezes usa, é que muitas das vezes, pastor Sérgio, o homem, ele é intimidador. O que Pedro disse aqui? Maridos, tratai a tua esposa com o quê? Dignidade. O marido tem que tratar a esposa com dignidade. Então, se o homem não viver isso aqui, meu irmão, ele vira um intimidador. É aquele marido que grita, sabe, que ameaça, que dá soco na mesa. Você sabe que tem esposas que tem verdadeiro pavor do marido? Ela dá graças a Deus o tempo que o marido está fora de casa. Quando vai chegando o final do dia que o marido vem, as crianças tremem,
Os filhos, irmãos, têm traumas por causa do pai. Mamãe, lá vem papai. Pronto, parece que vem a besta, a fera que emergiu do mar, né? Olha, todo mundo fica apavorado dentro de casa. É verdade. Homem intimidador, brabo, violento. Tudo bem, às vezes você tem o teu trabalho, às vezes você desempenha até uma função de chefia, e no trabalho você tem que ser, né? Uma pessoa, às vezes dura, tem que ser uma pessoa ali, né? A função exige isso. Mas você não pode levar isso para dentro de casa e achar que chegou em casa e continuou o trabalho. Que ali você também é o chefe, que tem que estar todo mundo debaixo da... Não pode, irmãos. Às vezes o homem, eu não sei o que é que passa na cabeça de alguns homens, não sei quem é que colocou isso na mente dos homens, que o homem tem que ser de cara amarrada. Você já percebeu isso, irmão? Cara fechada, parece que é o King Kong, aquele gorilão. Às 24 horas do dia, não consegue sorrir, não consegue ter uma expressão de ternura, de bondade. O marido tem que ser uma pessoa terna com a sua esposa, com seus filhos. Ele tem que ser um homem carinhoso, ele tem que ser um homem dócil. O homem tem que ter docilidade, meu irmão. Olha, e se você fugir disto aqui, você sabe o que a Bíblia diz? As tuas orações serão interrompidas. Eu disse aqui em alguns cultos passados, há muitos maridos que não conseguem se realizar na vida, porque têm as suas orações interrompidas. Por que tem as suas orações interrompidas, pastor? Porque não tratam a esposa com dignidade. Não dão amor, não dão carinho, não dão atenção. Às vezes são homens intimidadores, violentos. E aí Deus diz, pois as tuas orações estão cortadas. Aí ele faz os projetos dele, os planos de vida, e às vezes ele ora a Deus, ó Deus, por favor, em nome de Jesus, me dê vitória. E Deus diz, é ruim, hein? Você não sabe que quando você trata mal a tua mulher, as tuas orações estão cortadas? E as orações ficam interrompidas? Terceiro substituto é o super protetor. É outro problema. Às vezes o homem usa esse substituto barato e ele quer dar uma de super protetor. Veja o que Pedro diz: por isso que sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Irmãos, tu és herdeiro com a tua esposa da mesma graça de vida. Se tu és um abençoado, ela também é. Tu és um predestinado, ela também é. Tu és mais do que vencedor, a tua mulher também é. Tu és herdeiro igualzinho a ela. E há maridos que tratam a esposa como se a esposa fosse sempre um ser incapaz. Acham sempre que a sua esposa não tem capacidade. E aí começa a sufocar a mulher e nunca dá espaço para a mulher. Acha que a mulher não tem capacidade de dirigir um automóvel, só ele tem capacidade. Às vezes a pobre da mulher, coitada, quer dirigir, quer ter um carro para sair. O marido até pode ter condições. Não. Mulher foi feita para dirigir, né? 4 bocas de fogão ali. O seu lugar é lá na... É verdade. E você sabe qual é normalmente a arma que o homem usa para sufocar a mulher e para dar uma de superprotetor? O ciúme. É o ciúme que ele usa. Veja, por favor, vem um pouco lá atrás no livro de Cantares de Salomão. Tem uma coisa interessante aqui que eu quero passar para a igreja. Cantares de Salomão, capítulo 8, versículo 6. Veja o que disse o sábio: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte. Aleluia. Olha, irmão, o amor é coisa forte. Quando se ama, quando se vive um amor apaixonado, verdadeiro, sabe? Cheio de carinho, cheio de carícia, cheio de beijo, vida conjugal ativa. Olha, isto aqui é forte, a Bíblia diz. Mas ele diz: e duro como a sepultura o ciúme. O ciúme é duro como a sepultura.
O que tem dentro de uma sepultura? Morto. O ciúme mata o amor. Ele diz: as suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. Essa história de dizer que o ciúme é o tempero do amor, isso está na Bíblia de Satanás. Livro de Lúcifer, capítulo 1, versículo 1. Que na Bíblia de Deus diz que são labaredas de fogo que queima, destrói, mata. O ciúme doentio, aquele ciúme neurótico, destrói o casamento, meu irmão. E tem homens que usam essa artimanha para sufocar a mulher. Não é que você tem capacidade, mas eu não gosto que você saia sozinha, não pega muito bem, tá? Aí fica criando aquela história de ciúme para sufocar a esposa. E a mulher, coitadinha, fica sufocada, acaba se tornando uma mulher frustrada. Isso gera frustrações. Olha, você não imagina o quanto uma mulher se sente bem quando o homem permite que ela se realize. Irmão, eu não frustro a minha mulher em nada. Eu não tinha esse conhecimento da graça de Deus, mas não sei por que motivo eu já tinha esta visão. Quando eu pude, a primeira coisa que eu fiz foi ensinar minha mulher a dirigir. Quando Deus me deu condições, comprei um carro para minha mulher, para que ela seja livre. Hoje minha mulher, sabe, ela se realiza, ela não fica presa ali. Eu não sinto ciúme da minha mulher. Cadê? Onde é que ela foi? Foi sozinha? Foi no shopping? Será que alguém olhou para ela? Não, eu confio na minha mulher. Quando o homem tem ciúme da mulher, irmão, ele está dizendo que ele não confia nela. Ciúme é falta de confiança. É você assinar um atestado, você está dizendo que tem que ter cuidado, que se alguém chegar lá e levar um papo macio, leva a tua mulher embora. Você tem que confiar. Você tem que achar que tua mulher é uma mulher digna, é uma mulher que tem um comportamento honesto, é uma mulher que tem temor reverencial a Deus. Volte lá para 1 de Pedro. Vamos caminhar para o finalzinho da mensagem. 1 de Pedro, vamos voltar para o capítulo 3, versículo 8 e 9. Diz assim: finalmente, sede todos, olha, todos, de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Veja, Deus está dizendo, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Às vezes, irmão, a mulher está sufocada, os problemas, os afazeres do dia a dia da vida. Às vezes o homem não tem noção do que seja ser uma dona de casa. Todas as tarefas ficam ali nas costas da mulher, e criança, e filho, e colégio, e tem que estudar, e tem que ouvir uma coisa, tem que ver outra, e mesmo que ela tenha empregada, tem que estar acompanhando tudo, tem que estar supervisionando tudo. Às vezes é uma carga muito grande, e às vezes tem aquele dia que a mulher está tão estressada, que às vezes o marido chega, e de repente num diálogo qualquer sai uma palavra mais ríspida. Nesta hora, o homem, ele tem que ser tranquilo, ele não pode pagar mal por mal, nem injúria por injúria. Ele tem que entender, ele tem que saber, poxa, isso não é um comportamento normal da minha mulher. Minha mulher sempre é tranquila, mansa, ela sempre trata bem. Poxa, se ela hoje ficou um pouquinho nervosa, coitada, deve estar sufocada por algum problema. Tem que ser compreensível. Às vezes é o contrário. Às vezes é o pobre do marido que vem de um dia estafante de trabalho, às vezes teve problema na empresa, teve aborrecimento, teve 1001 situações ruins, está com os nervos à flor da pele, naquele dia, sabe que você está uma pilha de nervos, e às vezes chega aí, sabe, uma palavra mais ríspida, né? Uma palavra mais grosseira, às vezes não dá muita atenção que devia. A mulher tem que ser compreensiva também. Às vezes os cônjuges não conseguem entender isto aqui. Se a mulher é um pouquinho mais ríspida um dia, o homem já quer ser 10 vezes mais na mesma hora, já quer, briga para lá e briga para cá, e já xinga, e já maltrata, e já dá murro na mesa, e vice-versa. Não pode. Há casais que pagam mal com mal e injúria com injúria, meu irmão.
Então fazem o quê? Exatamente o contrário daquilo que Deus ensina. Ao invés de bendizeres, se atacam. E aí a vida fica uma infelicidade. Então, meus irmãos amados, eu quero te dizer, como pastor da igreja, como anjo que Deus constituiu sobre esse ministério, que a vida só é feliz quando nós seguimos essas regras legítimas, autênticas, estabelecidas por Deus. Essas regras bíblicas são pilares de sustentação de um lar, de uma família. Se você não seguir isto aqui, se você não colocar em prática no dia a dia da tua vida, olha, vou te avisar, há um ditado que diz: quem avisa, amigo, é. Depois, não adianta usar óleo ungido, não adianta fazer corrente, não adianta querer consertar fazendo jejum, ficando 12 horas de joelho no chão, não resolve. Então, por favor, não use substitutos baratos, meu irmão. Nada pode ser comparável ao original. Nada se compara àquilo que é legítimo. Se você seguir essas regras aqui, olha, você vai reacender a chama da paixão no teu casamento. Você pode estar vivendo uma crise no teu matrimônio. A tua vida conjugal pode hoje estar totalmente esfacelada. Se você colocar isso aqui em prática, se você começar a se enquadrar dentro dessas regras que Deus estabeleceu, olha, vai reacender tudo no teu casamento. A chama da paixão vai voltar outra vez a brilhar. Aquele amor, sabe? Aquele clima gostoso que você viveu na lua de mel, vai voltar outra vez. Você vai viver momentos preciosos na tua vida. Você vai sentir aquela chama do amor começar a envolver outra vez o teu casamento, o teu matrimônio. Você vai poder olhar para a tua esposa e desejá-la. Você vai sentir prazer de estar junto dela. Ela vai olhar para você, vai desejar você, vai sentir prazer de estar junto de você. Os teus dias serão dias verdadeiramente cheios de felicidade. Esta é a regra de Deus. Se você aprende, se você entende, se você cumpre, irmãos, coisas maravilhosas vão acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Quem está te falando é um pastor que tem experiência de tudo isso aqui. Eu já vivi muitos problemas na minha vida familiar, na minha vida conjugal. Hoje eu posso ocupar um púlpito e dizer: eu vivo uma eterna lua de mel. Uma eterna lua de mel. É verdade. Graças a Deus. Sou apaixonado pela minha mulher e ela também é apaixonada por mim. Nós vivemos uma paixão com toda a intensidade, irmãos. Hoje nós temos um lar feliz, um lar com estabilidade, um lar com segurança, um lar onde reina a paz, um lar onde há verdadeiramente a presença da glória de Deus. Acontecerá também o mesmo na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Este é o recado que o Espírito Santo tinha para a família nessa noite, meu irmão. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito Santo falou para a igreja. Assim seja, assim disse o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Nós dois nascemos pra nos amar. E em meu coração já não existe lugar para a solidão, enchendo o meu ser. Eu sinto o amor de Deus e sei que você foi um presente que Ele me deu. Nós dois, numa aliança de amor, unidos no Senhor, andando sempre na luz, seguindo a Jesus, vivendo pela fé, ouvindo sempre o que Ele diz. Homem e mulher, formando um casal feliz. Eu agradeço a Deus que nos predestinou
destino.